Então hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho disso. Eu quero trazer uma palavra que te traga esperança. Amém? Rapidinho aqui, pessoal, me ajuda aí com o horário, uns 20, 25 minutos, me ajuda fazendo favor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 textos. Inicialmente nós vamos ler Lamentações, glória a Deus, 3:21. O pastor Zé Mar trouxe uma palavra muito abençoada aqui, quinta-feira, falando um pouco disso, de esperança, que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Fomos abençoados. E eu quero compartilhar com você, hoje, e talvez quinta-feira que vem, que não vai dar para terminar hoje, o Salmo 34. Amém? Então, inicialmente, Lamentações 3:21. Tem uma tradução que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Amém? Põe a mão assim na sua cabeça e fala assim: eu quero trazer para minha mente aquilo que me dá esperança. Vou usar as palavras do ministro da saúde: desliga a televisão um pouco, porque esse tem tapando os outros neurados. Amém? Desliga que a porcaria da televisão um pouco, porque ele só fala de notícia ruim. Notícia boa não vende, o que vende é notícia ruim. Então desliga a televisão um pouco e aproveita esses dias para você desfrutar da palavra de Deus. Amém? E é pensando nisso que nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E tem um salmo maravilhoso. Um dia eu falei aqui que eu ia pregar sobre ele, e hoje vem no meu coração: fala sobre isso, ministra um pouco sobre isso. Então vamos para o Salmo 34. O Salmo 34 tem palavra de Deus para nos dar esperança. Tem palavra de Deus para despertar o nosso coração. Há uma fé em meio à crise, há uma fé em meio da tempestade, há uma fé no meio do temporal, há uma fé independente das circunstâncias, a louvar a Deus no meio da crise. O salmista começa dizendo o seguinte: bendirei o Senhor o tempo todo. Quando que eu vou bendizer o Senhor, gente? O tempo todo, isto é, no dia bom, bendito seja o nome do Senhor. No dia mau, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo isso: os meus lábios sempre o louvarão. Qual que é o primeiro ensinamento que nós temos aqui? Louvor a Deus é independente das circunstâncias. Eu louvo no dia bom, eu louvo no dia mau. Eu louvo na alegria, eu louvo na dor, porque Deus continua sendo Deus independente da circunstância. E se você crê, diga aleluia. Deus continua sendo Deus, tendo tudo ou não tendo nada. Eu imagino Elias ali na beira do riacho, o riacho secando, e Deus vem falar com Elias, e Elias ouve a voz de Deus e obedece. Sabe qual que é o nosso grande problema? Nós temos a tendência a ouvir Deus quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão mal, a gente fala: mas Deus, o Senhor me deixou cair nessa situação. Mas no meio da crise, Deus sempre dá uma direção. No meio da crise, Deus sempre dá uma direção. Hoje eu fiquei mais ou menos umas 3 horas no telefone, conversando com os compromissos que a igreja tem, né? Ligando para ligando para banco, ligando para tudo. É só Jesus, irmãos, né? As nossas igrejas, para vocês terem uma noção, mais ou menos, para as nossas igrejas estar abertas, nós temos uma despesa mais ou menos 22, 23 mil reais para as nossas igrejas ficar aberta. Isso porque a gente enxugou muita coisa. Então é isso que nós temos que pagar todo mês. Aí você imagina nessa crisezinha, não é um negócio muito simples. Então eu estou ligando para um, ligando para outro. Aí você fala assim: ah, mas essa é a saída que Deus deu? Meu irmão, até na hora de conversar, Deus dá a gente sabedoria. Até na hora de conversar. E Deus move lá o coração do outro lado, não é? E aí eu liguei hoje para algumas empresas, e aí
de algumas assim, coração duro, Deus foi me dando sabedoria, fui conversando, e aí umas pegou as despesas, jogou para 90 dias, outras pegou a despesa e vai dividir em 6, 7 vezes dos próximos meses, e assim nós estamos negociando, e a obra de Deus vai avançando. E cada telefonema que eu desligava e que dava certa negociação, eu, bendito seja o nome do Senhor. A gente precisa aprender isso, adorar a Deus em todo tempo. Em todo tempo. Porque olha para você, olha para o seu coração assim, né? Olha para dentro de você e fala: vai passar. Oh glória, amém. Agora, o salmista diz no verso 2: a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. O salmista dizendo: a minha alma se gloriará no Senhor. Talvez seja essa a diferença, talvez seja isso que eu e você precisamos aprender. A nossa alegria não pode estar em coisas. Amém, irmãos? Porque se a nossa alegria está em coisas, qualquer coisinha que a gente perde, o coração entristece. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Paulo vai escrever lá aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Esses dias assim, a gente, eu estava conversando com o Exel hoje, né? A gente fica diante de tantas responsabilidades, tanta coisa para resolver. Eu imagino aí, tenho conversado com alguns empresários, tenho conversado com outros pastores, e a gente vê, né, a situação que muitos estão vivendo. E eu vejo assim alguns no desespero, e ao mesmo tempo eu tenho sentido assim no meu coração o seguinte: eu estou igual a Josafá, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão colocados em Deus. Amém? Porque não é errado você falar que não sabe o que fazer. O errado é você tirar os olhos de quem sabe o que fazer. Eu posso não saber o que fazer, porque o negócio não está fácil, mas eu sei alguém que sabe o que fazer e que tem o controle de todas as coisas. Eu me alegrarei no Senhor. Quem vai se alegrar no Senhor comigo aí? Diga aleluia. Nós nos alegraremos no Senhor e vamos proclamar a grandeza do Senhor. Nós vamos declarar que Ele é Deus. Hoje estava conversando com a missionária Camila, lá de Birité, né? Como eu estou falando, a gente está negociando, conversando das igrejas locais e tal, e a gente estava falando sobre isso. Deus vai fazer coisas que talvez a gente nem pensou que ia acontecer, mas Ele vai fazer. Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Pode rodar tudo, você está protegido. Nós somos igreja de Jesus Cristo. E aí o salmista continua, gente. Esse salmo nós vamos meditar neles aqui algumas quinta-feira. Olha o verso 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Escuta, em tempos de crise, vamos esquecer o coronavírus, vamos falar aqui, em tempos de crise, não é só o coronavírus, nós somos tendenciosos a permitir que o nosso coração se encha de medo, sim ou não? A gente começa a ficar com medo, ah meu Deus, como é que vai ser? Ah meu Deus, como é que vai ser? E o salmista está dando para nós uma lição muito interessante. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que ele está dizendo aqui? O que Deus fez com ele? Tirou o medo que estava no coração dele. Aquilo que estava dominando o coração dele, medo. Quando ele busca o Senhor, ele não está dizendo que o problema foi resolvido. Ele está dizendo que Deus tirou do coração o medo. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte: nós podemos até estar no fogo, mas o fogo não vai nos queimar. Nós podemos até passar pelas águas, mas as águas não nos submergirão. Nós podemos até ser lançado na fornalha, mas Deus vai fechar a boca dos leões. É isso, Deus vai tirar de nós o temor, o medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Se eu entendo que eu sirvo a Deus, se eu entendo que Deus está no controle, se eu entendo que eu sou amado por Deus, eu posso tirar do meu coração todo medo, porque a Bíblia também diz: nunca vi um justo nem sua descendência mendigar o pão.
Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você, Deus há de nos cercar com a sua bênção. Mas eu tenho falado, o maior problema não vai ser coronavírus, o maior problema vai ser depois do coronavírus. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você e do Brasil. Nós precisamos orar pelo Brasil. Já tem gente passando fome, e nós precisamos fazer alguma coisa como igreja. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui? Quem vai se esforçar para a gente montar algumas cestas básicas? E nós vamos se entregar, vamos atrás daqueles que a gente sabe que está passando necessidade. E como igreja nós vamos servir. Como igreja nós vamos dividir o que a gente tem e vamos servir, porque nós somos igreja. Nós temos um Deus que cuida de nós. Tem gente desesperado, mas você não está desesperado. Nós não estamos desesperados, amém, gente? Porque Deus é por nós. Olha o verso 5. Olha o verso 5. Os que olham para Ele, falta. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Quem está olhando para o Senhor jamais vai ser decepcionado. A sua fé não vai ser decepcionada, amém? A nossa esperança não vai ser decepcionada. Nós que cremos, nós vamos viver por fé. Nós vamos experimentar os resultados da fé. O verso 6 diz: esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Nós vamos viver libertação no meio do dia mau. Nós vamos experimentar a favor de Deus. E Deus está nos usando. Deus está fazendo coisa que a gente nem imagina. Deus está fazendo coisa que a gente nem imagina. Ele vai nos livrar no meio da tribulação. A tribulação está acontecendo, mas Deus está livrando o seu povo. O espírito de morte está passando, mas a sua casa tem o sangue de Jesus. Ela está protegida, aleluia, amém? As coisas estão acontecendo, mas eu e você estamos guardados. O Senhor vai nos livrar no meio da crise, no meio da tribulação. Louvado seja Deus. Vou terminar aqui no versículo 7 hoje, pode ser? Tem muita coisa bonita para a gente aprender aqui. Lembrei do R.R. Soares. Tem muita coisa bonita para a gente aprender aqui. Versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livrar. Irmãos, quando eu estava ouvindo a ministração, esses dias não, eu tenho o hábito de ouvir, como eu falei, 1, 2, 3 ministrações por semana de outros pastores, porque para mim ser edificado, a gente fala muito. E eu fiquei ouvindo assim, pensando, eu falei, gente, tem tanta coisa maravilhosa na Bíblia que diz a nosso respeito, e que a gente parece esquecer. Olha o que esse verso está dizendo, gente. O que esse verso está dizendo? O que está dizendo na sua Bíblia aí? O anjo acampa, ou é sentinela, né? O anjo do Senhor. Imagina, nós temos que pedir uma coisa ao Espírito Santo. Nós temos uma facilidade muito grande de enxergar coisa ruim. Vira e mexe, você ouve uma pessoa falando, não, eu vi um vulto lá em casa, é o capeta, né? Vira e mexe, você vê uma pessoa falando, eu vi não sei o que, é o demônio. Não é assim, não, tem um trem ruim lá, eu vi um negócio. Vira e mexe, as pessoas estão vendo coisa ruim. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos para ver as coisas boas. Amém ou não amém? Um dia o discípulo do profeta, ele saiu da tenda e ele viu que eles estavam rodeados. Um grande exército estava rodeando. E ele fica doido, maluco. Ele volta e fala, profeta, hoje acabou. Hoje é o nosso fim. Estamos rodeados por um grande exército. Aí o profeta sai lá fora da tenda, dá uma olhadinha. De fato o exército inimigo estava lá mesmo. Só que o profeta tinha uma outra visão. O profeta não via só os anjos, os inimigos. O profeta também via com os olhos da fé os anjos de Deus.
E aí o profeta olha, de fato tem um grande exército, mas tem um exército muito maior em nossa volta. Aí o profeta ora assim: Senhor, abra os olhos do moço, abra os olhos dele para ele ver, porque ele só vê coisa ruim. Ele só vê coisa ruim. Abra os olhos dele para que ele possa ver que mais é o que está conosco. Irmãos, tem anjos de Deus 24 horas guardando você. Amém? Tem anjos de Deus 20. Irmão, eu passei por uma experiência há uns 5 anos atrás que me impressionou. Já contei para os irmãos. Eu estava num sinal ali no Tirol, 2 vilas assim da direita e da esquerda, eu no sinal, 1h30 da manhã mais ou menos, eu chegando assim no sinal fechado, nunca vi isso, 1h30 da manhã, sinal fechado, num lugar daquele, e eu assim, e o lugar um pouco movimentado, e eu fui parando devagarinho, assim, a gente vai segurando, né, para não parar totalmente, quando sai três caras da viela assim, armado, e veio, e eu falei, hoje, é hoje, falei, Senhor, a tua palavra diz que tem anjos em nossa volta. Se não tiver que ser, o Senhor vai me guardar aqui agora. Eu vou fazer um teste. Por que a gente crê nas coisas ruins e não crê nas boas? Sim ou não, gente? Se a Bíblia diz que o Senhor protege, então Ele protege. Ou eu creio ou eu não creio. E aí, irmão, parei, eles vieram, não sei. Eu lembro que eu fiz oração: Senhor, me cobre com teu sangue. Só fiz assim: me cobre com teu sangue. Pronto, só isso. Os caras, eu lembro direitinho, irmão, eu parado assim no carro, os caras chegam os 3 assim, olha assim o carro assim, ó, como se estivesse procurando, como se não estivesse me vendo. Não sei o que eles viram. Eu não sei o que eles viram. Eu só sei que eles deram as costas e saíram os 3 andando para lá. Eu falei, Jeová é poderoso mesmo. Os anjos do Senhor de fato nos guardam. Eu não sei o que eles viram, só que eles não viram nada de importante, porque o sangue do Senhor te protege. Não estou dizendo para você andar 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e parando em sinal, não estou falando disso não. Só que às vezes Deus permite algumas coisas para a gente ver isso aqui, olha. O anjo do Senhor é sentinela. Você crê ou não crê? Amém? Apóstolo, me prova isso. Tá, vou te provar e termino. Vamos lá, ó. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos terminar com isso aqui, para a gente orar? Hebreus 1,14. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Porque o senhor está lendo o Salmo é Velho Testamento. Tá, só que o Davi, ele foi um instrumento para revelar a graça. Ele falou de muita coisa que os outros profetas não disseram, com exceção de Isaías, né? Davi foi um instrumento, até porque da linhagem de Davi veio Jesus. Tinha que ser assim. Mas Hebreus 1,14. Olha o que diz aqui sobre os anjos de Deus. Nós lemos lá no Salmo que os anjos de Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra. Agora, veja aqui, Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem aqui vai herdar a salvação? Quem aqui tem o seu nome escrito no livro da vida? Anjos são ministros de Deus para servir você, para guardar você. Quando você anda na rua assim, ó, os demônios olham assim e falam: ih, tem anjo de Deus ali. Amém, gente? Tem anjo de Deus ali. Nossa, olha, é muito anjo. Uma legião de anjos, mais de 2.000 anjos. Já pensou o que é isso? Nós vamos crer nessas coisas, que os anjos do Senhor é por nós. E agora, uma lição que você não pode fazer errado: crente não dá ordem para anjo. Tá certo? Pelo amor de Deus, você não tem autoridade para dar ordem para anjo. Eles são ministros de Deus. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Você ora: Pai, envia o teu anjo. Deus envia o anjo. Amém? Não vai sair por aí: anjo, agora é hora de você me proteger. Ele não vai te obedecer. Amém? Anjos são ministros de Deus. Qual a outra forma de você provar isso? Vou tentar aqui te provar rapidinho. Quer ver? Quando Jesus estava sendo preso, quem lembra? Malco chega
Pedro pega a espada, não é assim? E se o cara não tira a cabeça, o pescoço do cara rolava. Pedro era estressado. E aí Jesus pega lá, põe a orelhinha de novo, opera o milagre. Ok, maravilha. O que Jesus fala? Fala para Pedro: ó Pedro, quem com ferro fere, usando uma, parafraseando, tá? Ele não falou desse jeito não, mas é isso que ele quis dizer. Quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. E aí Jesus vai dizer assim: Pedro, eu não poderia pedir ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos? Olha o que Jesus está falando. Eu não poderia pedir ao Pai, nem Jesus dá ordem para anjo. Eu não poderia pedir ao Pai, Jesus que falou. Aí eu vejo uns lugares por aí, o povo dando ordem para anjo. Não. Nem Jesus dá ordem para anjo. Enquanto na terra, claro, né? Porque depois que ele foi para o céu, ele é Deus. Mas enquanto na terra ele era homem, nem ele dava ordem. Ele falou assim: eu poderia pedir ao Pai, e o Pai enviaria. Então, anjos são ministros de Deus. Como Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas corpo presente, ele não pode estar do seu lado. Recebe essa palavra: ele envia o seu anjo. E ele diz: guarda o Natanael, guarda o Zé Maria, fala o seu nome, guarda. É assim que Deus faz. Eu fico arrepiado. Ele envia o anjo. E o demônio olha e fala assim: tem anjo de Deus ali, tem anjo de Deus ali, tem anjo de Deus ali. Tem anjo de Deus na sua casa, meu irmão? Com a espada afiada, amém? Você está guardado. Quando os demônios vêm com desespero para cima da sua casa, quando eles chegam lá, anjo do Senhor na porta. Aqui você não vai mexer não. Aqui só tem filho de Deus. Paramos no verso 7. Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui.